Contexto da Notícia está de volta, trazendo a você as principais notícias de hoje. Hoje nós vamos destacar a questão do Mota e do Alcolumbre, que estão aí em rota de colisão com o governo Lula, enfrentando aí alguns problemas Lula com esses dois nomes tradicionais aí da política de vanguarda, talvez. Vamos lá. E o Tarcísio tem ligações com o Banco Master. Outra notícia que nós vamos falar, né? Ligações perigosas do Tarcísio. E uma pesquisa da CNT-MDA aponta crescimento na aprovação de Lula. Vamos também ver o resultado dessa pesquisa. E também outra pesquisa que está mostrando que o presidente americano Donald Trump está em sérios apuros. E outra questão, falar a respeito do Silas Malafaia, que está com tantas narrativas aí, né? Falando para lá e para cá. Vamos começar com a primeira notícia. Grilagem de terras, violência e morte das águas. Relatório aponta os modos de expansão do agronegócio no oeste da Bahia. No oeste da Bahia, a atuação de empresas nacionais e transnacionais do agronegócio tem ampliado a grilagem de terras. Isso aí está ocasionando muita violência mesmo, segundo um estudo que foi produzido pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos com o apoio da Pastoral da Terra e Amigos da Terra. O estudo aponta que a expansão dos latifúndios atingem com mais força comunidades tradicionais de fundo e fecho de pastos, geraizeiras e brejeiras, que têm sido expulsas de suas áreas de uso comum. Segundo o documento, a apropriação das terras pelo agronegócio está relacionado ao desmatamento, a contaminação por agrotóxicos e a ameaça e ataques contra comunidades. Olha, fato como este não acontece só lá na Bahia. Acontece também e muito no Pará. Está acontecendo bastante no Pará. Então é preciso que o governo comece a investigar melhor. E o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele não participou lá do momento em que o governo anunciou a isenção de quem ganha até 5.000 reais, né? A questão lá do imposto de renda. E nem mesmo o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Eles estão de mal com o Lula. Estão de mal, não vão, não querem. Bom, isso aí vai gerar algum transtorno ao Lula, porque pautas e pautas bombas podem explodir a qualquer momento. Quando o governo federal não fica de bem aí com o Congresso Nacional, a situação sempre se complica. Nós sabemos que o Congresso Nacional caminha sempre dessa forma, colocando a faca no pescoço dos governos e ocasionando certos transtornos. Deputados e senadores procuram sempre se blindar de alguma forma, procuram ter privilégios e querem levar isso sempre adiante. Inclusive com essas emendas parlamentares absurdas que acontecem em nosso país, cria-se uma força maior para deputados e senadores. Infelizmente, a nossa população precisa estar muito atenta e muito em alerta por conta de quem estará a votar nas próximas eleições. E uma notícia que chama de destaque, e ouvimos até mesmo o pastor Silas Malafaia, que está fazendo um vídeo aí querendo colocar os religiosos contra o governo Lula, contra o Alexandre de Moraes, dizendo que tem perseguição religiosa no Brasil. Isso é um absurdo. O PT governa aqui o Brasil há mais de 15 anos, né? Já se passou de governo Lula e nunca Lula e Dilma e nunca tivemos essa perseguição que estão a falar por aí. Nunca teve esse tipo de perseguição que estão a falar por aí. O pastor quer colocar os evangélicos contra a esquerda no Brasil. E ele faz isso sempre. Ele usa sempre. Ele tem uma ótima oratória. Ele consegue convencer aqueles mais desavisados. Na realidade, ninguém consegue mudar a cabeça de ninguém, não é verdade? Mas consegue sim deturpar as informações dentro da mente das pessoas. E isso que acontece. O Silas Malafaia falou a respeito do Banco Master, dizendo que como a família do Alexandre de Moraes
teve um contrato com o Banco Master de assessoria jurídica. O Alexandre de Moraes queria esconder esse assunto, deixar de lado, por isso que prendeu o Bolsonaro, o que é uma mentira. O que é uma mentira. Simplesmente, se a família, que eu não sei, se a família do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, tem essa empresa, ela tem o direito de prestar serviço a quem bem entender. O Banco Master, até tempos atrás, não era tido como um banco de bandidos. Não tinha nada disso. Era mais um banco. E caberia, sim, a família do Alexandre de Moraes, se é prestadora desse tipo de serviço, estar à disposição. Se acertou o contrato, tudo bem. Agora, a acusação do pastor Silas Malafaia quer insinuar que tem maracutaia nisso, que isso é um absurdo. Depois fala que estão perseguindo, quando tem calúnia e difamação, alguma coisa tem que ser feita. Tem que ter mais responsabilidade com o que fala. Mas, no entanto, o assunto é que o Tarcísio e o Banco Master têm conexões perigosas, não é? E não é à toa que o Tarcísio tem um ótimo trânsito com o pessoal lá da Faria Lima, os poderosos do nosso país que estão lá na Faria Lima. O Tarcísio, inclusive, tem conexões profundas com o mercado financeiro em todo o Brasil, né? Aos poucos vai se desvelando a teia de relacionamentos do governador bolsonarista com um dos maiores escândalos de banco do nosso país. Para você ter uma ideia, na campanha eleitoral, Tarcísio recebeu 2 milhões, olhem só, 2 milhões de reais do pastor e empresário Fabiano Zettel. Ele é cunhado do Daniel Vorcaro, lá do Banco Master, que foi preso pela Polícia Federal. E o Bolsonaro também recebeu uma doação de 3 milhões de reais. Zettel não se limita à doação política. Ele é operador financeiro ligado a fundos e empresas do conglomerado Master. Então ele tem ligações extremas com o Banco Master e fez essas doações milionárias, né? E o Tarcísio, privatização da EMAI e aplicações financeiras. Olha o assunto. No segundo ano do governo de Tarcísio, ele promoveu a privatização da empresa Metropolitana de Águas e Energia. Após a privatização, a estatal aplicou 160 milhões em CDBs no Let's Bank, banco ligado ao conglomerado do Banco Master. Olha aí as ligações, como é que estão chegando, né? Como é que estão chegando. E aí tem muita coisa. Nisso, o pastor Silas Malafaia tem toda a razão. Tem sim que aparecer essa situação. O senhor está certo, pastor. Tem que investigar por conta desses escândalos que tem uma ligação com muito, não é pouca, não é só o Tarcísio não, com muita gente da direita. Tem que ter uma investigação. Polícia Federal tem que estar forte, firme e forte para fazer essa investigação. Depois não vai falar que é perseguição política. É perseguição política porque pegou o companheiro tal, mandando a mão, recebendo o benefício do Banco Master. Essa sempre a narrativa que eles levam aí para as redes sociais. Outro destaque é a pesquisa da CNT, né, que saiu e mostra que o governo Lula melhorou a sua avaliação. Na sondagem realizada, ele chegou a 34% do povo satisfeito com ele, né? Mas ainda tem 36% que tem impressões negativas do governo Lula. A melhora foi considerável porque em setembro os índices eram de 31 aprovavam o Lula e 40% tinham essa impressão negativa. E o Donald Trump já não tem tanto a comemorar nada, né? Em um levantamento da Fox News, realizado nos dias 14 e 15 de novembro, constatou-se que 76% dos entrevistados avaliam Trump negativamente em relação à economia. Vejam bem, hein? 76%. Foi o pior resultado do que o Biden tinha obtido, que o Biden também ficou mal aí na questão econômica quando foi apontado 70%. O Trump já superou, né? Já está com 76%. O povo americano não está nada contente com esse show que o Donald Trump
com o que está fazendo com a economia. Se faz mal ao mundo e faz pior para os seus que são o povo americano que está sofrendo. E o Silas Malafaia vem realizando aí uma campanha nas redes sociais, criando uma narrativa para tentar desqualificar o competentíssimo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes faz o seu trabalho muito bem. E o Silas Malafaia também fazia, né? A gente acompanhava aí como pastor, estava indo bem. Claro, dentro do pensamento dele, podemos discordar, mas ele estava fazendo lá o seu trabalho. De repente, o Silas Malafaia resolveu se entregar à política de uma forma total, né? Total, total. Ele realmente faz parte. Cria, faz eventos, faz isso e aquilo, já idolatra ao Bolsonaro. O Bolsonaro tudo que faz está certo. E isso de certa forma é uma certa irresponsabilidade até para com seus fiéis, porque o Bolsonaro não é tão santo assim, né? Tivemos aí os episódios da pandemia, as falas contra as pessoas, até mesmo de prisão, né? O próprio Bolsonaro falou que bandido tem que ser jogado um em cima do outro lá na Papuda. E ele agora é bandido, ou não é? É um criminoso. Bolsonaro não é diferente dos bandidos que estão presos. E olha a pena dele. 27 anos, não tem nada de perseguição. O Alexandre de Moraes não é mágico, não foi ele que inventou essa lei. Ele tem a obrigação, por ganhar bem, porque ganham muito bem, ele tem a obrigação de fazer um trabalho o mais correto possível. E ele fez. Por quê? Porque teve fatos, teve casos e casos que fizeram e levaram ele a essa pena que não foi ele que inventou. Essa pena toda é o que diz a lei. E ele teve que fazer o serviço dele. Agora, por trabalhar certo, tem que ser perseguido? É como nós estávamos falando recentemente. Não pode ficar aí simplesmente achando que os amigos têm que ser bem tratados e a lei não chega a eles. Já para os inimigos, vamos marretar. Não, não, não pode, não pode. E o Silas Malafaia tem que parar com essas fake news, que ele faz muito bem. Ele faz com competência, ele se vale de uma verdade, de uma grande criatividade, não é, que ele tem, e ele às vezes começa a querer fazer julgamentos precipitados. Ele fala isso antes de saber o que realmente acontece. A língua do Silas Malafaia tem uma imaginação fantástica, né? Fantástica mesmo, mas também traz muita maldade. Ele precisa pensar um pouquinho mais, analisar melhor os fatos, fazer os seus reparos, ter escrúpulo, ser mais temente a Deus quando fala contra uma pessoa séria. Isso é fundamental. Não pode ficar fazendo juízo temerário à torto e à direito. Ele está se levando pela paixão, pelo coração, pelo amor que ele tem pelo Bolsonaro nessas causas. E está inclinado a quê? Está inclinado a ser levado só pelos sentidos e por uma intenção que ele acha que foi e tal. E ele não é um advogado, ele não tem a lei consigo, ou o Silas Malafaia consegue isso? Ou será que para o Silas Malafaia o Deus dele agora está preso? O que acontece com o Silas Malafaia? Por que tanta ira quando ele vai falar, aquela forma que ele fala, quer ser tão contundente assim? Precisa se conter um pouquinho mais, porque dessa forma quem está violando os direitos humanos é ele. E eu fico até, em certo ponto, impressionado por conta de que a direita sempre debochou dos direitos humanos, né? Tudo que falava de direitos humanos quando se tratava de bandido, a direita sempre debochava. Direitos humanos para bandido, não é assim que eles falavam? Direitos humanos tem que ser para o cidadão bom. Então vamos para esse caso. Direitos humanos para quem tentou dar um golpe, cometer um crime, a quem fez lá toda aquela bandidagem, formou uma gangue de alto escalão, direitos humanos para essa pessoa. É assim que vocês pensam. Ou não é? Não é assim que eles falavam? Então eles não têm que ter direito humano. Mas agora não. Agora convém a eles. Tem o bandido de estimação, tem o criminoso de estimação. Então, nesse caso, estão querendo direitos humanos. O Bolsonaro é muito doente. Tantos e tantos e tantos bandidos mais doentes que o Bolsonaro vão morrer na prisão hoje, amanhã, depois. Tá sendo assim. Tá sendo assim.
Agora, se é para dar privilégio ao Bolsonaro, também tem que dar privilégio ao bandido comum, porque afinal de contas, todos somos seres iguais, ou não? Ou tem que ter privilégio? Isso o pastor Silas Malafaia talvez vai encontrar lá na Bíblia que o Bolsonaro tem que ter privilégio. E não é. E não é, tem que ser igual a todo mundo. Então por que não está lá na papuda junto com os companheiros dele? Por quê? Por que não está lá com medo da marmita? Ah, pode ser morto, tá com medo. Não tem nada disso. Não, ninguém vai querer matar o Bolsonaro. Ninguém quer matar o seu Bolsonaro. Claro, tem que tomar as precauções, tem que cuidar de tudo isso, mas outro preso não poderia ter a mesma regalia. Ninguém tem a mesma regalia e isso é lamentável. Nós voltamos, eu peço para vocês nos seguir, porque precisamos da sua ajuda. Sem a sua ajuda, não somos nada, teremos que parar de fazer os nossos programas e queremos continuar para sempre fazer você pensar. A nossa questão não é nós termos a razão, é questionar a você para que você, com o seu pensamento, com a sua reflexão, com os seus reparos, possa chegar a uma conclusão dos fatos que colocamos aqui. Contexto da notícia, siga, dê o like, faça o que bem entender, estamos juntos.